Estamos de volta e vamos direto para a próxima revisão. É hora de relembrar ainda mais sobre genética na próxima aula de Biologia com o professor Otaviano. Bons estudos! Oi pessoal, hoje nós estamos aí para ver um assunto dentro da genética que é o top em todos os vestibulares, que é a genética moderna, aquela genética que fala especialmente do DNA, o ácido desoxirribonucleico. Por essa maravilha que tem aparecido em todos os noticiários e em todos os vestibulares, nós temos visto que se considera hoje o século XXI como o século da genética. Vamos acompanhar isso daí nesse pequeno texto. A genética moderna. Todo o desenvolvimento tecnológico das últimas décadas tem demonstrado as maravilhas possíveis com os estudos sobre os ácidos nucleicos, DNA e RNA. São pesquisas nas áreas da agricultura, zootecnia e medicina, entre outras. Veja, por exemplo, clonagens, os transgênicos, os novos medicamentos, as vacinas e o transplante de genes. Todo esse desenvolvimento tem sido acompanhado com o desenvolvimento de novos equipamentos biotecnológicos que permitiram soluções de problemas com muito mais rapidez, tal como a conclusão do projeto Genoma Humano. Em relação a esses estudos e desenvolvimentos, marque as afirmativas falsas e verdadeiras nas frases que vêm a seguir. Primeiro, o DNA celular é constituído por nucleotídeos distribuídos em duas fitas antiparalelas. Notem, isto é algo bastante conhecido desde 1953, quando pesquisadores Watson e Crick, na Inglaterra, descobriram a estrutura tridimensional do DNA e realmente mostra que ele é constituído de duas fitas antiparalelas. O que vem a ser isso? Vamos ver então agora na próxima tela como é que nós podemos reconhecer essa estrutura. Vocês podem observar nesta imagem a figura superior à esquerda delimitada por uma elipse em vermelho. Verifiquem o item 1 ali dentro, o 2 e a letra T. Aquele 1 corresponde a um radical químico fosfato. O 2 corresponde a um açúcar, que no caso do DNA é chamado desoxirribose. E particularmente à direita, em fundo amarelo, tem com a letra T, uma base nitrogenada conhecida como timina. Esses três compostos formam o chamado nucleotídeo. Ele se liga a um nucleotídeo que está mais abaixo, notem, com uma elipse maior, porque é uma molécula que apresenta não a timina, mas sim a guanina em fundo alaranjado. É uma molécula praticamente o dobro do tamanho da primeira, da timina. Notem bem à esquerda da figura a posição 5, 3, com uma seta apontando para cima. Isto se refere à ligação química entre um carbono presente no açúcar do nucleotídeo inferior com um carbono, chamado carbono 3, que fica no nucleotídeo de cima. Esta ligação química permite a interligação desses dois nucleotídeos que estão em destaque. O mesmo você pode observar do lado direito da figura, só que de forma invertida. Note que não é 5, 3, é 3 embaixo, 5 em cima. Isto porque as moléculas do outro lado, para poderem se encaixar com as da esquerda, elas têm de ser viradas de cabeça para baixo. Notem que os dois lados, com os nucleotídeos da esquerda, aqueles dois que estão em destaque, e os da direita, que não estão em destaque, mas também são dois, eles se encaixam no meio. E essas duas fitas seriam paralelas. Porém, como a da direita fica invertida em relação à esquerda,
então é isso que nós chamamos de antiparalelas. Então, nós confirmamos que a primeira frase está correta, é verdadeira. A segunda frase diz o seguinte: a estrutura dupla em dupla fita do DNA permite o fenômeno da autoduplicação, garantindo a formação de cópias idênticas ao DNA original, especialmente em ação da enzima DNA polimerase. Então, vamos para esta imagem para conferirmos se a afirmativa é falsa ou verdadeira. Nesta imagem, o DNA é comparado com um zíper. Apresenta os dois lados, são as duas fitas antiparalelas. Notem, na parte inferior da imagem, está escrita enzima que abre o DNA. É uma enzima especial, ela vem rompendo as ligações entre o lado esquerdo e direito e afastando as duas fitas. Essas duas fitas, uma da esquerda e da direita, vão servir de molde para a fabricação de dois DNAs exatamente iguais. É a autoduplicação. Notem do lado esquerdo a enzima chamada DNA polimerase, representada por um fecho de zíper. Vocês podem observar também, na parte central, novos nucleotídeos representados ali pelas figuras. Esses novos nucleotídeos são originários da nossa alimentação. Eles vêm e aí aquela enzima DNA polimerase, tanto da esquerda quanto da direita, também existe uma. Essas enzimas vão capturar esses novos nucleotídeos e vão encaixá-los junto à fita molde da esquerda e também à fita molde do lado direito. Esses encaixes são altamente específicos. Sempre que for um A de adenina, haverá um encaixe com uma nova timina. E sempre que for uma citosina C, vai se encaixar com uma guanina G. Sempre o encaixe é dessa forma. Assim, não há possibilidade praticamente de erros. A fita molde do lado esquerdo e do lado direito vão servindo realmente de base para o encaixe de novos nucleotídeos na parte superior. No final do trabalho, tanto do lado esquerdo forma-se um lado novo, quanto do lado direito, e assim, ao término deste trabalho, o DNA estará duplicado. Chama-se autoduplicação por ser a única substância conhecida no nosso planeta capaz de passar por este processo de fazer cópias de si mesma através da ação destas enzimas. Muito bem. Nós vimos então que essa frase número 2, mais uma vez, é correta. Agora, a frase 3. Para que um gene, que é um segmento de DNA, possa se expressar, inicialmente deve ser transcrito, isto é, copiado. Este processo originará uma cópia de fita simples, denominada RNA. Mais uma vez, eu peço que vocês me acompanhem com a figura que vai aparecer, para que possamos avaliar se a afirmativa é falsa ou verdadeira. Vamos à imagem. Como você pode observar, nós temos na parte de cima uma fita dupla, onde está escrito à direita que é o DNA. E embaixo você vê uma fita em azul, onde está escrito RNA. Veja, o RNA embaixo é uma fita simples e em cima o DNA é uma fita dupla. Isso é típico dos DNAs celulares e RNAs celulares. Esse fenômeno da transcrição vai representar copiar um pedaço do DNA, ou seja, um gene. Observe, por exemplo, à direita você tem uma timina sendo combinada embaixo com uma adenina. O mesmo acontece dentro do DNA. Indo da direita para a esquerda, continua. E você observa, mais uma vez, uma timina em cima e o DNA e embaixo uma adenina, já do RNA em formação. E mais uma vez, uma terceira vez. Entretanto, na quarta
sequência que nós temos ali, você observa que não é mais uma adenina no DNA. E esta adenina no DNA, ela vai se combinar com uma uracila no RNA. É uma diferença de extrema importância que você jamais pode esquecer. Nas moléculas de RNA, a timina será sempre substituída por uma uracila, representada pela letra U naturalmente. E aí, finalmente, você tem uma guanina no DNA que se combina com uma citosina para formar o RNA. Não há diferença mais alguma entre DNA e RNA. É sempre guanina com citosina, tanto em DNA e agora do DNA com o RNA. Depois de terminado esse trabalho, ou seja, o segmento, aquele pedacinho de DNA, ele foi copiado e formou um RNA. Esse trabalho é importante, porque em seguida, terminadas as combinações para formar o RNA, o DNA ele gira. Aquela parte que estava aberta, ela gira, volta para cima e volta a ficar fechada. Ou seja, é importante, a tal da transcrição, ela só ocorre no momento em que vai ser feita a cópia. Abre o DNA, copia embaixo, forma o RNA e depois ela já em seguida volta a se fechar. Então, com isso, nós vimos que essa terceira frase também é verdadeira. Agora, nessa frase número 4. As informações genéticas são diretamente traduzidas no citoplasma celular a partir do DNA para formar a proteína que irá expressar a característica genética. Esta situação, realmente, ela é fundamental na genética. Por quê? Quando você tem um gene, um pedacinho de DNA, ele é apenas a receita que orienta como a célula deve produzir uma proteína. É sempre assim. O gene é a receita e o produto final é a proteína. Esta proteína é que vai dar a característica genética. Como exemplo, a cor dos olhos. Se você tem um determinado segmento de DNA, ou seja, um gene, e ele ensina como fazer uma proteína chamada melanina, é a quantidade dessa melanina que vai ser produzida nas células dos teus olhos que vai determinar a cor desses seus olhos. Assim, se houver a produção de uma quantidade bem baixa da proteína melanina, você terá cor de olhos azuis, olhos bem claros. Se essa quantidade for média, já passa para os tons de verde. E se for em maior quantidade, passa para os tons de castanho. Quanto mais melanina, mais escuros, até chegar no chamado castanho escuro. Não existem olhos negros. Seria a ausência total de luz no negro, isso não existe. São olhos castanhos escuros. Mas você deve se fixar de que realmente é a proteína que vai lhe dar a característica genética. Um outro exemplo você tem com a produção da proteína insulina, que controla a taxa de açúcar no sangue e evita o diabetes. Note, também é uma proteína e também nós devemos ter, você tem um gene que ensina suas células a produzir essa proteína insulina. Qual é esse trabalho agora? Qual é o caminho que deve ser seguido para que se produza esta proteína na insulina, ou então ali nos olhos a melanina, e, enfim, milhares de proteínas que são produzidas para formar um ser vivo. Para que isso aconteça, a primeira etapa nós já vimos no item 3, que é a chamada transcrição. O gene tem de ser copiado. Não se usa o gene de forma direta. O DNA, o pedacinho de DNA, não é usado de forma direta. Ele é apenas copiado. É como se você tivesse um livro de receitas de cozinha e você copiasse uma receita. Isso é a transcrição. Em seguida, vem uma nova etapa.
Esta nova etapa consiste na tradução, que é pegar a cópia da receita e vários componentes da célula vão trabalhar seguindo esta cópia da receita para determinar qual é a receita, a fórmula daquela determinada proteína. Esse segundo trabalho, então, vamos frisar, é chamado de tradução. Nós vamos poder acompanhar isso vendo isso aí através da próxima imagem. Observem o título da imagem, tradução, que é igual à síntese da proteína. Esta imagem é bastante completa porque ela começa desde a primeira etapa, transcrição, que ocorre no núcleo da célula, onde fica guardado o DNA. Você pode observar ali à direita da imagem, com um fundo em lilás, você vê a imagem do DNA e vê que um pedacinho dele está aberto, é um gene. Este gene foi transcrito e vai originar inicialmente um chamado RNA-M, que está naquela fita verde que sai da direita para a esquerda, saindo do núcleo e indo para o citoplasma situado à esquerda. Ali então está o RNA mensageiro. Você pode observar que o RNA mensageiro é uma fita contendo nucleotídeos, uma fita simples, lembre-se. Esta fita simples, ela é constituída de códons. O que são códons? São palavras. Palavras escritas na linguagem genética, sempre palavras compostas por 3 letras, dentre das 4 que existem, A, T, C e G. É esta sequência de 3 em 3 letras que formam palavras e que, no conjunto, estarão formando frases, formando a receita. Vamos observar mais uma vez na figura. Vejam no RNA mensageiro. O RNA mensageiro apresenta códons, como está escrito ali na parte central superior da imagem. São códons diferentes, são palavras diferentes que indicam ingredientes diferentes a serem usados na produção da proteína. Vocês sabem do que é feita uma proteína? Ela é constituída de pequenas moléculas chamadas aminoácidos. Esses aminoácidos, em grande parte, também vêm na nossa alimentação. Nós comemos proteínas, desmanchamos e, com isso, libera aminoácido. Na natureza existem 20 tipos de aminoácidos. É a sequência desses aminoácidos que vai formar uma proteína. Se ela é aquela proteína dos teus olhos, ou se é a insulina, ou qualquer outra das milhares de proteínas. Para que nós possamos ter uma célula fabricando uma proteína correta, senão você vai ter algum problema. Por exemplo, se houver uma produção de insulina com defeito, você será diabético. A sequência dos códons é que indica a sequência desses aminoácidos. Como eu falei, é a receita. Mais uma vez, na imagem, você pode observar do lado direito, você tem ali escrito aminoácidos, são aquelas várias bolinhas coloridas. Esses são os aminoácidos que a célula recebeu depois que você fez a ingestão desses aminoácidos na sua alimentação. Esses aminoácidos estão soltos pela célula e eles precisam ir até o RNA mensageiro, onde uma estrutura que está ali com o nome de ribossomo do lado esquerdo da imagem, essa é a estrutura do ribossomo que é como se fosse o cozinheiro. Ele vai ler a receita, vai pegar os aminoácidos, vai colocá-los em ordem e montar a proteína, sempre seguindo a receita. Um outro problema é como os aminoácidos serão direcionados até o local da síntese da proteína, que é o ribossomo. Como é que ele vai? A célula fez um trabalho e desenvolveu moléculas especiais também de RNAs, que são responsáveis por capturar estes aminoácidos e levar até os ribossomos, onde ocorre a tradução ou síntese de proteína. De novo, na imagem, você pode observar na parte central da figura os RNAs T. RNA-T é RNA transportador.
Ele tem duas extremidades. Numa delas, ele é capaz de se ligar especificamente a um determinado tipo de aminoácido. E ele vai arrastar este aminoácido, como vocês podem observar na parte um pouco abaixo, no meio da figura, aquela bolinha azul. Aquilo ali é um dos aminoácidos que ele está arrastando em direção ao ribossomo. Lá chegando, ele tem também uma trinca, só que essa trinca é chamada de anticódon, e este anticódon vai lhe permitir o encaixe no códon específico do RNA mensageiro, e ali, então, ele chega como um motoboy celular. Ele faz a entrega do aminoácido. Em seguida, o ribossomo vai retirar este aminoácido do RNA transportador e vai ligá-lo a já uma cadeia de aminoácidos em formação ali na parte inferior da figura, onde está o número 4. Então, dessa maneira, vai sendo montada a proteína. De um em um, os aminoácidos vão chegando, vão sendo interligados e formam a proteína. Assim, na imagem ainda, na parte inferior direita, no número 5, já se mostra a proteína completa. Muito bem. Você pode observar todo um trabalho que ocorre no citoplasma, onde existe a produção da proteína. Quem realmente está trabalhando para esta síntese? O RNA mensageiro, que é a cópia da receita. O ribossomo, que na realidade também é feito de um tipo especial de RNA. E em terceiro, você tem o RNA transportador. Então, quem está realmente fazendo a síntese da proteína são as moléculas de RNA e não o DNA. O DNA é a receita original, que deve ficar guardada no cofre da célula, que é o núcleo. Por isso é que se faz uma transcrição, faz-se uma cópia da receita, leva-se essa cópia até o ribossomo e aí sim, a partir desta cópia, que é o RNA mensageiro, é que vai ser feita a proteína. Então, voltando à frase número 4, nós podemos observar que ali foi dito que é diretamente o DNA que origina a proteína. Não, não é assim. Não é diretamente esse DNA. E, diretamente, quem é usado é um RNA chamado mensageiro. Então, dessa forma, essa frase número 4 está falsa. Muito bem. Com isso, nós fechamos este assunto que, sem dúvida alguma, é um dos assuntos que sempre está sendo cobrado nos seus vestibulares aí em todo esse nosso país.